Tem agora uma pergunta para o Dão, diz: não seria papel da aduana fiscalizar preços de transferência nas operações de comércio exterior atualmente centralizadas a nível da Receita Federal em delegacia especializada? Do Luiz Fernando, ele inclui também a questão da remessa de divisas. Sem dúvida, essas são áreas de atuação da Receita Federal como um todo, né? Se fôssemos imaginar uma aduana separada da Receita Federal, eu imagino que preço de transferência é uma área especificamente relacionada à fiscalização de comércio exterior, né? Comércio de serviço e comércio de mercadorias. Eu acho que caberia, sim, a atividade aduaneira trabalhar essa questão. Dentro de uma estrutura de Receita Federal, o que nós precisamos efetivamente é integrar mais, né? Vocês veem que os pilares propostos aqui em termos de OMA é integração aduana-aduana. Nós ainda não integramos aduana-Receita Federal. Então, a gente tem que trabalhar muito na questão de integração interna aduana-Receita Federal, né? Trabalhar para que a Receita Federal assuma efetivamente a responsabilidade aduaneira, que é a competência dela, né? E também para que a aduana efetivamente trabalhe de forma mais integral os contribuintes fiscalizados, né? As junções, vários países migraram para esse modelo que nós temos de juntar a atividade de fiscalização aduaneira com a atividade de tributos internos com o propósito de integração. O propósito foi justamente esse, é trabalhar com as informações de forma consolidadas, ou seja, ao trabalhar tributação interna com tributação de comércio exterior, a gente, com controle aduaneiro, a gente está trabalhando o contribuinte de uma forma mais integral. Nós integramos, há bastante tempo, fisicamente a aduana, a Receita Federal, mas não integramos de fato. Então, as atividades são muito compartimentalizadas, a gente precisa trabalhar no sentido de integrar. Fluxo de capitais. É importante que se diga que há uma diferença, embora muita gente ache que é a mesma coisa, né? Uma fraude praticada no que se refere a um tributo interno, a um imposto de renda, mesmo uma contribuição social. A contribuição social tem um aspecto da seguridade que precisa ser observado, mas uma fraude praticada dentro de uma sonegação de tributo de imposto de renda, por exemplo, é uma fraude que implica uma transferência de vantagens dentro dos agentes econômicos do país, entre os agentes econômicos do país, em prejuízo do Estado, em prejuízo da organização da despesa pública, mas ele apenas transfere de um agente econômico para outro uma vantagem. Um perde e outro ganha, mas a riqueza, em princípio, ficaria girando ali. Uma fraude relacionada ao comércio internacional é uma fraude que faz a mesma coisa, só que ela transfere para o exterior. Ela transfere a vantagem para um agente econômico do exterior. Então, ao transferir uma vantagem para o agente econômico do exterior, então a fraude do comércio exterior deve ser tratada, e é tratada, né, como um crime contra a administração pública, como um crime de contrabando desse caminho. Ela tem que ser tratada de uma forma diferente da fraude relacionada entre os agentes dentro do território nacional. Eu acho que sim, a aduana tem que, no que se refere a preço de transferência, a falta de integração entre a aduana e tributos internos faz com que grandes fraudes são praticadas em relação a preço de transferências e não são sequer vistas na área do controle das importações, e vice-versa. E uma implica necessariamente na outra. Ok, obrigado. Nós temos agora mais duas perguntas relativamente mais simples, o que possibilitará que os demais palestrantes também não tenham tempo deles prejudicado. Para a professora Marta Castilho, Luiz Fernando da DS Maranhão pergunta: até que ponto a utilização do regime especial de drawback na importação de matérias-primas para a produção de commodities, para exportações de baixo valor agregado, pode ser entendida como política tarifária de incentivo à produção nacional? Luiz Fernando, não sei quem é Luiz Fernando, mas, o regime
de drawback, talvez vocês possam me ajudar a sanar uma dúvida que, porque vocês têm as estatísticas. Eu desconheço assim, em que medida, quais são os setores que são os mais que mais usam o regime de drawback. Teoricamente, ele é concebido para que você exporte bens de maior valor agregado. Então, assim, é claro que se isso for utilizado, bom, de novo, eu acho que a primeira coisa que a grande discussão que a gente tem hoje é qual é o tipo de inserção internacional e de especialização que a gente quer para a economia brasileira. Isso não está resolvido. Toda essa discussão sobre desindustrialização, primarização da pauta, de exportações e tal, remete um pouco a essa questão que você está me fazendo de forma pontual e muito difícil, sobre o drawback, né? Ou seja, será que a gente quer gastar recursos com esforços para exportar bens de maior valor agregado, porque nós achamos que isso tem efeitos mais positivos sobre a economia brasileira? Se a resposta for positiva, não tem sentido a gente ficar dando isenção tributária para esse tipo de exportação de baixo valor agregado. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que discutir antes disso. A discussão é essa. Estamos dispostos... o que o país quer? Ele quer incentivar uma produção de produtos de maior valor agregado. Então, a gente vai ter que pensar um conjunto de medidas, tá, que vão desde políticas científicas e tecnológicas, políticas industriais, e aí chegar aos instrumentos comerciais que vão ter que agir em conjunto com essas outras políticas para fazer essa melhoria ou dar continuidade a esse processo de melhoria. Não é melhoria a palavra, Fernando, socorro. Mas, assim, para a gente tentar tornar uma produção com maior conteúdo tecnológico, produzir produtos mais sofisticados e aí, por conseguinte, conseguir ter uma exportação nesse tipo. E aí, nesse sentido, se você conseguir definir as políticas mais gerais, aí você vai tentar, se você conseguir organizar direito as coisas, você vai chegar aos instrumentos mais detalhados e ver, olha, eu estou disposto a dar isenção. Você vai fazer uma política, os instrumentos serão coerentes com os teus objetivos de política. Eu acho que o ponto é esse. E aí, de novo, se você não define claramente quais são os teus objetivos de política, você deixa os instrumentos bagunçados, porque isso, de alguma maneira, te deixa essa indefinição e te deixa... como é que eu posso dizer? Se você não tem claro qual é o objetivo, você não consegue definir exatamente como que você deve aplicar tal política. Tá? Obrigado. Temos uma última pergunta para o Dão, que diz: a redução do número de parametrizações com o concomitante incremento da análise de risco no canal verde seria a forma eficaz de melhorar o controle? É do Laurel Chui. Eu acho que a questão... Cadê o Laurel? Está ali. Laurel, eu acho que essa questão, por exemplo, da diminuição, a implementação de uma análise de risco sobre o canal verde é assumir a falência do sistema de análise de risco. Assumir que o sistema é falido. Porque aquilo que cai em canal verde é justamente aquilo que não tem risco. Pela lógica, não deveria fazer uma análise de risco sobre aquilo que eu já antecipadamente assumi que não tem risco. Nós temos que melhorar a seleção parametrizada, nós temos que selecionar aquilo que tem risco para a conferência efetiva. Se o sistema é ineficiente, e se for mais eficiente a seleção local, que se transfira para a seleção local.
que cada unidade aduaneira passe a gerenciar sua própria análise de risco, pelo conhecimento acumulado que ela tem do tipo de mercadorias que por ali passam. O que não pode é ficar insistindo num sistema que está claro que não funciona, e ao mesmo tempo aplicando recursos, que nós estamos aplicando também recursos, a gente já chegou à conclusão de que não funciona o sistema, e aí criamos toda uma estrutura para fazer gerenciamento de risco daquilo que foi liberado. Aquilo que foi liberado, nós fazemos uma canal melancia, é o verde por fora e vermelho por dentro, canal melancia. Aí gastamos recursos para fazer análise de risco daquilo que nós não conseguimos selecionar no início. Então não selecione no início. Então que se desconsidere a seleção parametrizada e passemos a fazer análise de risco local. Esta é a solução paliativa, não é definitiva, mas que resolveria muito a qualidade do controle em zona primária e reduziria em muito a pressão que existe por agilização. Por quê? Porque se de tudo que cai para a conferência, somente 4% tem resultado, então 96% tem todo o direito de reclamar. Os 96% que está caindo em canal vermelho, não é 96% que cai em canal vermelho, 96% daquilo que cai em canal vermelho tem todo o direito de reclamar porque que está trancando a importação do